e corresponde a 29,5% da superfície terrestre. Consequentemente, é um continente muito diversificado. A Ásia abrange 5 países, 5 regiões. A União Soviética, ao norte, os países subcontinentais e vizinhos da Índia, o Oriente Médio, o leste e o sudeste da Ásia. Hoje falaremos especificamente. A Ásia possui o relevo acidentado, recortada por penínsulas e arquipélagos, e possui regiões baixas ao norte. Muito obrigada, Isadora. Cientistas que realizam pesquisas para a ONU dizem que a poluição atmosférica no sudeste da Ásia representa uma ameaça global. Segundo eles, a névoa marrom que se forma nessa região afeta de modo negativo o regime de chuvas e agropecuária, além de colocar centenas de milhares de pessoas em risco de desenvolver doenças respiratórias. A expectativa é de que os piores efeitos da poluição se façam sentir dentro de 30 anos. Segundo Klaus Topfer, uma concentração de poluição como esta, que se espalha por uma altura de 3 km, pode dar a volta ao mundo em uma semana. Klaus Topfer é um dos responsáveis pelos estudos. A diversidade de clima e de vegetação na Ásia é refletida na vida animal. Os morcegos são representados por espécies como o morcego de língua grande das frutas e o morcego vampiro falso. Ambos são encontrados no sudeste da Ásia. A vida dos pássaros na Ásia é igualmente diversificada, com muitas espécies exóticas, tais como os fazões. Existe também um grande número de aves migratórias, que estão vistas somente durante determinadas estações do ano. Os anfíbios e os répteis são igualmente bem representados. Salamandras, rãs, sapos, tartarugas, crocodilos vivem em seus habitats naturais. O tigre não respeita nenhum outro animal, exceto o elefante e o rinoceronte. Raramente ataca o homem, a não ser que já esteja velho demais para caçar as suas presas ou esteja excessivamente esfomeado. Foi originado na China, no sudeste da Ásia, entre outros lugares. Aves tropicais, diversas espécies de ursos e tigres habitam a área de monções. No Japão tem um macaco de cabeça vermelha. A destruição dos habitats e a ocupação humana fizeram com que muitos animais asiáticos se tornassem ameaçados de extinção. Muitas regiões da Ásia são economicamente subdesenvolvidas. A maioria da população dedica-se à agricultura e grande parte da atividade agrícola é caracterizada por colheitas pobres e baixa produtividade. Uma minoria que está empregada na atividade manufatureira. No entanto, há muitas exceções. O Japão modernizou sua economia com sucesso, como também Israel, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e, em menor grau, Indonésia, Malásia, Tailândia, Turquia e os estados petrolíferos da Península Arábica. Estimulada por investimentos estrangeiros de grande porte, a rápida privatização e a industrialização, a República Popular da China atingiu o crescimento mais rápido de toda a Ásia a princípios da década de 1990. O Vietnã e Laos, dois dos países mais pobres da Ásia, estão começando a atingir um significativo crescimento econômico e a captar investimentos estrangeiros consideráveis. No sul, sudeste e leste da Ásia, a agricultura se caracteriza pelo cultivo de pequenas extensões de terra, em planícies aluviais, cuja produção é basicamente destinada à subsistência, dependendo principalmente dos cereais e de tecnologias já ultrapassadas. O arroz é o alimento básico, os cereais de sequeiro, o pastoreio nômade e as culturas de irrigação nos oásis são característicos das regiões mais áridas do interior e do sudoeste da Ásia. Porém, em sua grande maioria, os níveis de produção são baixos. A indústria madeireira é importante na maior parte do sudeste asiático, como a Tailândia, onde o principal produto é a teca. O extrativismo vegetal e a agricultura itinerante são atividades importantes nas áreas de florestas interfluviais do sudeste asiático, como também nas zonas mais distantes do úmido sul da Ásia e da China meridional.
A pesca marítima é extremamente importante. O Japão é o primeiro país pesqueiro do mundo e a China o segundo. A indústria pesqueira também é relevante na Rússia, Tailândia, Indonésia e nas Filipinas. A mineração é uma atividade importante na maioria dos países asiáticos e constitui como produto de exportação para outros. Existe manganês na Índia, estanho na Tailândia e na Indonésia, que aliás os dois países são responsáveis pela maior produção de estanho do mundo, e nas Filipinas, cromo. O mineral de exportação mais importante na Ásia é o petróleo. O Sudeste Asiático e principalmente o Oriente Próximo contém as maiores reservas petrolíferas do mundo, à exceção da Rússia. A mineração do carvão é também muito relevante na China, na Sibéria Central e Oriental, no noroeste da Índia, no Irã e na Turquia. Outros minerais significativos são o ferro, o manganês e o tungstênio. Na China, o enxofre, o zinco e o molibdênio, no Japão, e o ouro no Uzbequistão. O clima da Tailândia é tropical, com muito calor o ano inteiro, e está dividido em 3 estações: quente de março a junho, chuvoso de julho a outubro e ameno de novembro a fevereiro, com temperatura média de 25 graus, nessa época do ano. No sudeste da Ásia, o clima é tropical. Ventos mais quentes e úmidos traduzem chuvas aos países ao redor do Oceano Índico. Interromperemos a exibição do nosso programa para a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Voltaremos em instantes com a segunda edição do BDP. Tenham um bom dia. BDP!